Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Priscila Lopes e hoje eu vou elencar para você 4 vantagens de cursar uma universidade pública no Brasil. Para quem não sabe, eu cursei Ciências Contábeis e me formei numa faculdade federal. E eu vim compartilhar aqui com vocês alguns pontos que eu considerei vantagem da minha experiência. A primeira delas, e eu acho que a mais importante e a que leva mais pessoas a procurar essas instituições, é a gratuidade na mensalidade. Ou seja, você não precisa pagar mensalmente para ter acesso e poder fazer as disciplinas da sua grade semestral. O que algumas pessoas não sabem é que nem tudo na faculdade federal é gratuito. Existem alguns serviços administrativos que, quando você vai solicitá-los, você precisa pagar uma taxa. Mas o valor não costuma ser muito alto. Na faculdade onde eu fiz, a maior taxa que tinha era cerca de R$80, mas existem outras pequenas taxas que a gente também precisa pagar para fazer determinados procedimentos dentro da faculdade. Outro aspecto vantajoso, na minha opinião, é a possibilidade de conseguir fazer intercâmbio de forma gratuita. Na minha época, que eu estava estudando, o mais cobiçado e popular entre os estudantes era o Ciências Sem Fronteiras. Eu, na época, não tive nem a oportunidade de me candidatar, porque eu fazia Ciências Contábeis e o curso não estava entre as áreas de interesse do programa. Então, eu nem tive a oportunidade de tentar. Mas existem diversos outros tipos de programas que podem atender os alunos da rede pública. Se você tiver interesse, você deve procurar o Departamento de Mobilidade Estudantil ou o Departamento de Relações Internacionais, varia a nomenclatura um pouquinho de faculdade para faculdade, e buscar informações junto ao pessoal que ali trabalha para saber quais são as universidades no exterior que são conveniadas com a sua faculdade. Através desses convênios, regularmente são lançados editais que permitem os estudantes a concorrerem uma vaga nesses intercâmbios. Eu vou dar um exemplo mais ou menos para vocês de como funciona um, mas não significa que todo intercâmbio tem esse padrão, tem essa moldura, e não significa que é só dessa forma que acontecem os intercâmbios. Na época que eu estudava, a minha faculdade tinha um convênio com uma faculdade na Argentina. Um dos meus colegas tinha uma determinada desenvoltura com o espanhol e candidatou-se para concorrer a um programa que abriu durante a época que a gente cursava. Como consistia basicamente? A minha faculdade enviaria um aluno para a faculdade lá na Argentina e esse aluno teria direito a fazer disciplinas na faculdade lá e a moradia e alimentação do campus. Em troca, a minha faculdade aqui no Brasil recebeu um aluno intercambista lá da Argentina. Alguns outros programas, como era este no caso, envolvem bolsas para custear também o seu custo de permanência ali naquele país, fornecendo um valor para ser pago a passagem de volta de avião ou meio de transporte que você precisar utilizar, medicamento, higiene pessoal e etc. Eu sei que tem algumas faculdades privadas aqui no Brasil que também disponibilizam programas de mobilidade estudantil. A diferença é que, normalmente nas faculdades privadas, quando você vai para um outro país cursar na faculdade conveniada pela sua faculdade, você não precisa pagar a mensalidade lá na faculdade que está te recebendo, mas você precisa continuar mantendo a faculdade aqui no Brasil, a sua mensalidade, para manter o vínculo com a universidade. O terceiro ponto que eu acho vantagem de se estudar numa faculdade pública é que todas elas possuem programas de assistência estudantil. Normalmente elas são divididas em 2 modalidades. Como que funciona isso? A primeira modalidade é os auxílios. Eles são disponibilizados para aquelas pessoas que possuem o perfil para se enquadrar nas vagas disponíveis e elas são distribuídas de acordo com o grau de necessidade. Ou seja, aqueles alunos que precisam mais têm maiores chances de conseguir. Vou dar exemplo para vocês de alguns auxílios que tinha lá na faculdade na época que eu estudava. Auxílio creche, que eram concedidos para pais que possuíam crianças de 0 até 4 anos incompletos. Auxílio manutenção, que era um valor
pago para ajudar no transporte e na alimentação dos alunos, a moradia estudantil, que apesar de não ser um recurso financeiro, mas é o direito a um quarto na moradia estudantil, e aí você não vai ter custo com aluguel, com água, luz, internet. Tudo você vai utilizar nas dependências da moradia estudantil, o que representa uma economia grande. E tinha ainda um auxílio emergencial, que era destinado a alunos em extrema vulnerabilidade, identificado pelo serviço social da faculdade. A outra modalidade da assistência estudantil são as bolsas. As bolsas normalmente são concedidas através da prestação de uma atividade que você faz dentro do campus e você recebe essa bolsa. Por exemplo, durante os meus 4 anos de faculdade, eu recebi a bolsa monitoria e a bolsa de iniciação científica. A bolsa de iniciação científica você recebe para desenvolver projetos, ou seja, a realização de pesquisa acadêmicas. A outra bolsa que tinha lá era a bolsa de extensão. Os alunos também recebiam um valor para prestar atividades acadêmicas. O último aspecto é a vivência de vida. E isso eu digo em todos os aspectos. Os alunos da Faculdade Federal normalmente são alunos esforçados, que têm foco, determinação e correm atrás mesmo dos seus objetivos. E conviver com esse tipo de pessoa é motivacional só de você estar com a troca de experiência com elas. Até porque ninguém tá ali por acaso. Todo mundo teve que abrir mão, fazer renúncias para poder correr atrás e focar nos estudos e conseguir uma vaga. Então a gente conhece a história de muitas pessoas, algumas pessoas com uma história de vida um pouco difícil, e isso te abre os olhos, sabe, pro mundo ao seu redor. Até porque a maioria das pessoas que fazem uma faculdade federal saem das suas casas e vão morar em outras cidades. E aí, gente, o nível de experiência e de vivência que você adquire é infinito, é impagável. Eu recomendo para todo mundo. Quando eu saí de casa a primeira vez, eu não sabia nem pagar uma conta. E a gente aprende tudo na marra, a gente passa uns perrengues. Às vezes vai morar com pessoas que não dão muito certo. Você aprende também a questão de convivência, ter tolerância, paciência. Ou seja, gente, a gente aprende muito em questão de vida e de vivência. A gente, por mais que você volte para sua casa depois, porque a maioria dos alunos não voltam nunca para casa, acaba que saiu a primeira vez com 18, 17 anos e acabam não retornando para casa dos pais. Mas aqueles que retornam voltam com uma outra cabeça, uma outra visão de mundo, sabe? Você aprende muito a olhar o outro, a ver a dor do outro, a ajudar, você cria laços fortes, porque quando você tá ali, você não tem ninguém por você, você não tem família, você só tem os seus amigos e realmente você vira uma família, onde um ajuda o outro, um ensina o outro, enfim. É impagável e vale muito a pena porque a gente aprende a fazer de tudo, lavar, passar, cozinhar, o que você quiser a gente aprende. Então é isso, pessoal, eu espero que as vantagens que eu apresentei aqui de alguma forma motivem vocês a correrem atrás e buscarem uma vaga numa faculdade federal. Eu sou imensamente feliz por ter conseguido viver essa experiência, por ter tido essa oportunidade e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!